este evento. Já convido para compor a mesa os palestrantes dessa manhã. Primeiro, nosso professor Gornick, por favor. Em segundo lugar, convido a professora Michele para compor a mesa. Convido o professor Giovanni também para juntar a nós. Na sequência, o professor Leonardo chegará. Pessoal, mais uma vez, então, professor Leonardo, por favor. Obrigado pela presença de todos. Esse evento, na verdade, nada mais é uma pesquisa de 2 anos, feita no mestrado e no doutorado, sobre a regência do professor Jacinto, onde o professor trouxe textos de convenções, tratados ocorridos na Itália, a partir de um certo período, e os alunos então foram provocados a montar um texto. Esse texto redundou nesse livro que foi feita a divulgação ontem, certo? E a partir disso, então, os professores pesquisadores foram convidados para poder falar rapidamente para vocês, explicar o teor dessa pesquisa e fazer um contraponto do que existe lá na Itália, as suas comparações com o Brasil, ou os prós e os contras, do que se passou por lá. Então, inicialmente, eu convido o professor Gornick para falar sobre o tema de sua pesquisa. O professor escreveu sobre contraditório e processo penal democrático. Professor Leandro Clarkson. Obrigado, professor Jefferson de Paulo. Bom dia a todos. Antes de iniciar minha fala, eu só gostaria de registrar aqui alguns agradecimentos e fazer algumas saudações. Agradecer imensamente ao professor Dr. Jacinto Nelson Miranda Coutinho, que capitaneou os trabalhos desse evento. Dizer para ele publicamente mais uma vez que a gente vem lá da beira da cachoeira, se sente imensamente honrado de fazer parte desse grupo, dessas pesquisas aqui na Universidade Federal do Paraná. Gostaria também de agradecer a todos os organizadores do evento, o professor Camerim, o professor Leonardo de Paula, Giovanni, e me perdoe se alguém não foi citado entre os organizadores. Quero também cumprimentar aqui a professora Michele de Onda e os professores da casa, estudantes, senhoras e senhores. Bem, como já exposto pelo professor Jefferson de Paula, o tema que me traz aqui é contraditório e processo penal democrático. E a minha exposição ela fica fundada basicamente na ideia de processo defendida já na segunda metade do século passado por Hélio Fazzalara, que é a ideia de um processo como procedimento em contraditório. Isso parece muito difícil, embora seja uma ideia do século passado, parece muito difícil de ser concretizada nos dias atuais aqui no Brasil, onde preponderam discursos bélicos, no sentido de uma guerra contra o crime de um modo geral, seja a criminalidade de rua, aquela obra tosca da criminalidade que fala Zaffaroni, seja agora a questão da corrupção e o uso político que se faz do processo penal na nossa terra. De qualquer maneira, é um trabalho que precisa ser feito, ainda que uma missão semelhante à de Sísifo, descrita por Camus, me parece que é necessário, me parece que é indispensável, e é isso que justifica a existência de toda essa estrutura da universidade, especialmente a pública, e a existência desse evento em si. Num primeiro momento, nós precisamos apresentar uma noção de processo em relação ao seu fim teleológico. Por que um processo penal? Basicamente para resolver um caso penal. Nós temos uma situação, classicamente,
e violação ao bem jurídico, e aí isso precisa ser resolvido no âmbito de um processo. Esse é o fim teleológico do processo, a resolução de um caso penal. Agora, de que maneira se dará a resolução desse caso penal? Tendo por objeto primário de tutela a liberdade individual, a proteção de direitos fundamentais. Isto deve ser o grande norte de movimentação da máquina estatal dentro do processo penal. Proteger garantias individuais. Evitar que uma pessoa que não tenha praticado um fato punível seja injustamente punida. Evitar que uma pessoa que tenha praticado uma determinada conduta seja condenada por outra conduta especialmente mais severa. Isso precisa ser evitado. Então a gente precisa ter essa noção a partir da democracia. Em qualquer violação a esse primário de defesa da liberdade nega a própria ideia de democracia. E aí a gente precisa também apresentar a vocês uma noção de democracia. De que democracia a gente fala? A gente parte de uma noção de que todo o poder emana do povo. E esse povo é constituído por pessoas que são selecionadas pelo sistema de justiça criminal e outras que não são selecionadas pelo sistema de justiça criminal. De qualquer maneira, sendo taxado, sendo rotulado ou não como sujeito desviante, como autor de um fato punível, essa ou essas pessoas fazem parte da concepção de povo. Não há uma dicotomia, não há uma distinção. Numa verdadeira democracia, todos fazem parte do povo. Bandidos ou mocinhos, todos devem ter seus direitos fundamentais protegidos. Porque seria um contrassenso admitir numa democracia que alguém fosse injustamente punido. Porque aí o povo estaria agredindo um próprio elemento constitutivo de si, que seria aquele sujeito, no caso concreto, injustamente condenado. Para que isso tenha alguma possibilidade concreta, é indispensável que a gente, no âmbito da filosofia, saia do paradigma da consciência e passe então a trabalhar na base da linguagem. O que isso significa em termos práticos? Não pode haver, na resolução do caso penal, uma conclusão a partir de si, ou seja, um juiz centralizador dos atos processuais que define de antemão, ou seja, antes do início do processo, qual é o final, como se fosse um roteirista, como se fosse um cineasta. Então ele já tem todo o script montado. No final, o mocinho mata o bandido e recebe o prêmio da menina que foi protegida por esse mocinho. E assim termina o filme, com um final feliz. Se aparecer no meio do roteiro algum desvio desses pressupostos, no sentido de que, opa, esse cara considerado inicialmente bandido, ele não é tão bandido, isso pode atrapalhar os planos do roteirista ou do cineasta. E aí então se interrompe a marcha processual, ou melhor dizendo, se desvia os rumos do processo. Não para a garantia da liberdade individual, mas para a satisfação de idiosincrasias conscientes ou inconscientes desse julgador, que atua com protagonismo. Isso precisa mudar. Num paradigma da linguagem, o que acontece? O contraditório surge como uma exigência dialógico-discursiva. E esse método, através do contraditório proposto por Fazzolari, me pareceu, dentro das pesquisas que eu fiz, o único método intersubjetivamente válido. Ou seja, sem contraditório não haverá prova. Além dessa questão de mudança do paradigma da consciência para o paradigma da linguagem, é também indispensável que se dê efetividade à ideia de igualdade de partes dentro do processo. Não é possível que em 2016, não é possível que aí, quase 30 anos após a Constituição, a gente ainda veja Ministério Público e Magistratura fundidos na prática dentro das salas de audiência, nos gabinetes. Isto aniquila qualquer possibilidade de igualdade e aniquila, por consequência, qualquer possibilidade de um efetivo contraditório dentro do processo. Tudo acaba sendo um simulacro, tudo acaba sendo um jogo de cena. E isso fulmina a democracia. Contraditório, portanto, insisto, é uma condição de validade
intersubjetiva da argumentação. Quais são as implicações práticas da concepção do processo penal como procedimento em contraditório? Bom, em primeiro lugar, o procedimento em contraditório ele surge como não o único, mas um antídoto, uma espécie de antídoto da mentalidade inquisitória, que é o tema central desse evento. O contraditório ele vai arrefecer, amenizar as mentalidades inquisitórias. Repito, não é a solução, mas é uma ferramenta extremamente importante para diminuir essa tendência inquisitorial e, portanto, antidemocrática. Em termos práticos, eu destacaria que, em primeiro lugar, o processo ele deve ser concebido como razão instrumental e dentro daquilo que é defendido por Henrique Dussel, nós teríamos aí um momento moral formal, fundado na ética do discurso ou, como quer Dussel, na moral do discurso, na construção da decisão a partir do contraditório. E em termos materiais, ou seja, um momento ético material, nós vamos descobrir que efetivamente o processo deve ser concebido como uma forma de proteção da liberdade individual. E aqui não tem cabimento, portanto, falar que o interesse da coletividade se sobrepõe ao interesse do indivíduo. Porque se nós estamos numa base democrática, a não ser que essa coletividade seja autodestrutiva, ela não pode ter interesse de impor o castigo injustamente a alguém. Com isso, a gente tem, por óbvio, a conclusão de que não existe lide no processo penal. Não existe conflito de interesses numa base democrática, porque os interesses convergem na proteção de liberdades individuais. Com isso, eu não estou aqui querendo seguir uma lógica nazista de que deve haver cooperação entre as partes, que a defesa não deve se meter na resolução do caso penal, porque a aplicação da pena seria algo bom para a sociedade e seria algo bom na perspectiva da prevenção especial positiva para o próprio sujeito, tendo em vista que isso promoveria uma ressocialização. Isso é um engodo, isso é uma falácia. Não é nesse sentido que eu falo que não há conflito entre as partes. Ela, obviamente, vai existir. Isso faz parte da dialética do jogo processual. No entanto, é pressuposto que ambas partes, acusação e defesa, querem evitar que alguém seja injustamente punido. Isto é que pode ser considerado democraticamente válido. Por isso, insisto, não se deve trabalhar com uma ideia de lide, uma pretensão resistida, como se diz na teoria geral do processo, porque isso demonstraria que, no Brasil, o Ministério Público teria essencialmente o interesse de punir o custo de custar. E não é isso que acontece, pelo menos no plano legislativo. Na prática, a gente tem visto que alguns têm trabalhado, parece que preocupados só com um mapa estatístico. Quanto mais condenações, melhor seria. Não temos hoje, quem sabe, uma cultura no Ministério Público como de tempos anteriores. Uma mudança preocupante. E aqui eu percebo a presença do nosso professor Genivaldo da Silva, que pode me confirmar ou me desmentir. Outra implicação prática. O juiz deixa de ser gestor da prova. Por quê? Por que ele não pode ser gestor da prova? Porque é uma tendência em todos nós de primeiro tomarmos uma decisão. Julgar algo procedente ou improcedente. Julgar algo bom ou ruim. E quando nós decidimos primeiro, nós vamos atrás de elementos, de fundamentos para legitimar aquela decisão tomada em princípio. Então um juiz não pode ser gestor da prova essencialmente por conta disso. Porque ele vai definir o final do filme lá no começo. E ele vai trabalhar todo o roteiro para que esse final seja feliz. Para quem? Para ele. Consciente ou inconscientemente. Ele pode até discursivamente, retoricamente, falar que o objetivo é a satisfação do interesse público, a proteção da sociedade, a defesa social. Mas, no fundo, há valores, idiosincrasias próprias que justificam, então, a atuação e a decisão nesse ou naquele sentido. Uma terceira implicação prática: não existe verdade real. Esta é uma questão que vem sendo trabalhada
por vários processualistas nos últimos tempos. Eu acho que o Salah Khaled, ele tem trabalhado isso com destaque, com bastante repercussão. Não existe verdade real, é uma coisa que o professor Jacinto também fala há décadas, mas parece que no mundo forense isso é difícil de ser entronizado, porque os sujeitos ficam barrados com uma doutrina idealista que já contribuiu o que tinha para contribuir, mas infelizmente continua vigorando com muita força, especialmente no âmbito da jurisprudência. Por que não existe verdade real? Porque a verdade, numa base democrática, ela vai sendo construída dialeticamente a partir das contribuições de quem acusa e de quem defende. E só ao final, depois de produzida a prova sobre o crivo do contraditório, é que o julgador deve se debruçar sobre aquele material e tomar a decisão. Então não existe uma verdade. E os erros judiciais estão aí para confirmar, as mudanças de entendimento na interpretação da lei estão aí para confirmar essa afirmação, as revisões criminais demonstram isso. Então, acreditar em verdade real é uma coisa, no mínimo, risível. Quarta implicação prática, a partir do uso do procedimento em contraditório, do contraditório como uma essência democrática do processo penal. Só vai existir prova se ela efetivamente for produzida sob o crivo do contraditório. A gente pode ter elementos de informação, a gente pode ter algum dado dentro do processo, mas para algo ser classificado como prova democraticamente válida, só se for construído sob o crivo do contraditório. Sem isso a gente fulmina a dialética processual. Uma quinta implicação, a proibição de medidas cautelares de ofício, especialmente da prisão preventiva. E hoje, nessas horas eu me lembro da fala do professor Busato, que embora penalista, essa fala tem implicação aqui no processo penal. A gente tem que cuidar com o que a gente pede. E aí ocorre uma transformação no processo penal para que medidas cautelares, alternativas à prisão, sejam aplicadas nas situações concretas. Especialmente por conta do caos que a gente tem no sistema prisional. Não é nenhuma bondade, não baixou nenhum caboclo misericordioso no Congresso Nacional e trouxe essa mudança. É mesmo uma consequência, né, dessas vicissitudes da política carcerária no Brasil. E aí o que os juízes passam a fazer? Começam a decretar de ofício prisões preventivas para satisfação de uma sanha punitiva, para a satisfação da opinião pública, para sair bem na foto, para fazer aquilo que um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal vem fazendo reiteradamente, que é ouvir as vozes das ruas, como razão de decidir. Isso é extremamente perigoso, porque fulmina a democracia, nega a vigência da Constituição e estabelece, ou mantém, né, perene um estado de exceção. Então, se o juiz decreta a prisão preventiva de um sujeito lá no início do procedimento, não há dúvida que ele vai ter que justificar essa medida extrema ao longo do procedimento. E uma forma de isso acontecer com maior facilidade é afastar o contraditório, é trazer elementos do inquérito policial para dentro da instrução criminal e convalidá-los, uma falsa oralidade. Isto anula completamente o princípio da oralidade, porque qualquer debate dentro da instrução estaria fundado em elementos produzidos fora do crivo do contraditório, portanto, flagrantemente inconstitucionais esses elementos. A liberdade do acusado também deve prevalecer. Essa é uma outra questão importantíssima. Por quê? Como que eu vou exercer o contraditório se eu estou preso? Se eu não dialogo com o meu defensor ou tenho dificuldade para dialogar com o meu defensor? Em poucos minutos antes das audiências, isto é uma farsa, isto não condiz à ampla defesa. E se a gente pensa em ampla defesa, a gente precisa da autodefesa em comunhão com a defesa técnica. E é a junção dessas forças, da presença do acusado, com a presença técnica do defensor, que será possível concretizar o contraditório. Do contrário, a gente vai ter só um jogo de cena, advogados falando para as paredes, várias vezes, não que isso seja admitido por todos, mas muitas vezes nós ouvimos relatos de advogados que fazem alegações finais em audiência
para as paredes, porque o Ministério Público e o julgador já estão todos sentados numa outra sala, no gabinete, tomando um cafezinho. E isto é uma falácia, uma farsa, não existe processo nessas bases. Isso não pode ser admitido. Já me encaminhando para o encerramento, não quero prejudicar a fala da professora Michele, nem do Giovanni, por que as coisas são assim? Por que nós temos um sistema constitucional acusatório dentro do processo penal, leis, bem ou mal, que garantem alguma linha procedimental e, na prática, um total descaso em relação a essas normas jurídicas? Por que isso acontece? A resposta está para além do direito. A resposta nós precisamos buscar, dentre outros lugares, na psicanálise, na política. E hoje é impossível estudar processo penal sem se ligar na questão política. Conversava com a professora Camilinha agora há pouco a respeito do projeto de tese dela e chegamos à conclusão, em poucos instantes de conversa, que o nosso processo penal está a reboque da política. E aí nós vamos ver ao longo da história movimentos pendulares de maior democratização das práticas processuais e, dependendo dos interesses políticos, um recrudescimento do inquisitorialismo ou um fomento da mentalidade inquisitória. E é o que a gente vive hoje. Não há dúvida, pelo menos para quem tem minimamente uma noção da conjuntura política, de que o processo penal, e eu vou citar especificamente as fases, a grande operação Lava Jato, tem finalidades políticas. Há uma escolha seletiva dos bandidos, há uma escolha seletiva dos corruptos, e aí há uma manipulação das regras do jogo processual. Além da política, sem dúvida alguma, cada um atua a partir da sua formação psicanalítica. Para isso é preciso ter honestidade, é preciso ter humildade, coisa que eu vejo faltar na maior parte dos atores jurídicos, que trabalham sempre numa base arrogante, de plena consciência, como se tudo fosse fruto só da nossa consciência. Concluindo, em termos dogmáticos, sem igualdade não há contraditório. Sem contraditório não há prova. Sem prova não há decisão justa. E sem decisão justa não há democracia. Obrigado. Parabenizar o nosso colega professor Gornick, sintetizou a sua escrita, sua pesquisa, trazendo os pontos principais para nós aqui, um assunto tão presente em 2016 e vivido, como o professor disse,